Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vida Consciente. No programa de hoje, você vai conferir os seguintes temas. Você já parou para refletir sobre a importância de se debater ideias? Pois você é nosso convidado para conhecer o Tertuliário, considerado um dos grandes debatódromos do planeta. No quadro da Holoteca, vamos conversar com a pesquisadora Débora Kippel sobre um dos seus temas de estudo, que é o Egito Antigo. No espaço Saúde, dicas valiosas para manter a saúde do corpo em dia. No quadro de reflexões, o estoico Marco Aurélio é quem chega por aqui. O programa Vida Consciente começa agora. Me conta uma coisa, você já parou para refletir sobre a importância do debate? Você tem o hábito de debater? Muito provavelmente você lembra lá das aulas de história, né, na Grécia Antiga, em que os filósofos debatiam com bastante frequência. O debate, quando ele é pautado no processo da evolução, ele tem uma premissa básica, que é respeitar o jeito, a forma, a ótica com que o outro enxerga a tal realidade ou o tema que está sendo debatido no momento. O processo da escuta, ele é muito valorizado e quem sabe, a partir de um ponto, de um denominador comum, é possível trazer à tona novos pontos de vista. A importância do debate, esse é o tema central do Vida Consciente, que vai inclusive convidar você a conhecer um lugar muito especial no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, o CAEC, que é o Tertuliário. Vamos lá? Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. O Tertuliário é o maior debatódromo multidimensional do planeta. Então, eu Mas a meritocracia receber... do seu mental soma, pensa nisso. Multidimensional porque, por hipótese, as ideias aqui debatidas chamam a atenção não apenas de consciências que, assim como eu e você, se manifestam na dimensão física, mas também de consciências que já não possuem mais o corpo físico. Agora, será que a gente emprega todas essas qualidades no parapsiquismo interassistencial também? Mas, afinal de contas, qual é a importância do debate? O debate é algo muito importante para a consciência, para nós, para a humanidade, porque só através do debate nós vamos reformulando as nossas ideias, nós vamos avançando com a evolução pessoal e grupal. Bem-vinda, Karina, a palavra é sua. Obrigada, boa tarde a todos. Eu já venho estudando esse tema há algum tempo. Esse ambiente aqui, ele foi criado exclusivamente para o debate. O professor Valdo Vieira, ele começou a implementar a rotina do debate de uma forma muito, digamos assim, tímida, em 2001, lá no Holociclo ainda, uma forma assim totalmente informal. Se deixasse minha conta, eu estava o dia inteiro estudando. Gente, a coisa melhor que tem é você chegar com uma pessoa que ela já leu para você, ela já estudou para você, ela já concluiu para você. O Tertuliário foi inaugurado em 2008, 30 de novembro de 2008. Mas antes dele ser inaugurado, desde 2001 até essa data, já aconteciam debates rotineiros, né, diariamente. A anticatarse é o ato, efeito, condição ou operação negativa de deixar passar batida a oportunidade evolutiva, pessoal ou grupal, desperdiçando a autorreciclagem existencial cosmoética. E esses debates foram crescendo, as pessoas foram tomando gosto, até chegar nessa grande construção, nesse grande laboratório grupal que se chama Tertuliário. Um menino de 10 anos tem mais inteligência do ponto de vista do conhecimento, da cognição prioritária, do que o Galileu Galilei na época dele. O Tertuliário é extremamente democrático, ele é aberto a todos os dias, não tem pré-requisito, qualquer um pode chegar aqui, adentrar esse ambiente, se sentar nessas cadeiras e fazer o questionamento que quiser. São dos mais diversos temas possíveis, mas todos eles envolvem o comportamento da consciência, que somos nós, seres humanos. A proposta da conscienciologia com o Tertuliário
debater e entender melhor como nós funcionamos, qual é o nosso comportamento e como dessa forma podemos alcançar um pouco mais de evolução. Ver consciências como elas são e não como os papéis que elas têm hoje em dia. Nós desempenhamos aqui várias atividades durante todo o ano, justamente para promover o debate. Agradecemos demais a voluntária Francineide pelos esclarecimentos e repetimos essa informação, que ela é valiosa. As tertúlias, ou seja, os debates, eles ocorrem diariamente, de domingo a domingo, a partir do 12:30. Caso você não esteja na cidade de Foz do Iguaçu, vale visitar a página, né, do Tertuliário no YouTube. E seguindo com o nosso programa, para se ter, né, para a gente vislumbrar uma vida mais consciente, é preciso incluir, sem sombra de dúvidas, essa ferramenta que nos acompanha durante toda a vida, que é o nosso corpo, o nosso soma. E dessa vez, nessa edição, temos um quadro muito especial. Nós batemos um papo aí com um educador físico, que ele traz para nós já essa reflexão, essa pergunta, esse questionamento. A atividade física é a mesma coisa que exercício físico? Será? Não sei. Vamos conferir? Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre atividade física, né? Muitas vezes as pessoas elas não têm uma divisão do que seria a atividade física e do que seria o exercício físico. Muitas vezes as pessoas têm esse parâmetro que são as mesmas coisas, mas não, né? Então, hoje, não necessariamente para você ser uma pessoa mais ativa, né, você necessariamente precisaria fazer o exercício físico. Porque o que acontece? O exercício físico seria um planejamento para quem é uma pessoa sedentária, que não faz, que não se movimenta, né? Seria um planejamento para que ela conseguisse alcançar esse exercício físico, que é uma atividade programada que você vai estar fazendo. Então, hoje eu vou falar para vocês a respeito da atividade física, né? Porque o que acontece? Com o processo da modernização, nós ficamos mais parados, deixamos de fazer movimentos. O porquê disso? Hoje você tem um robô para aspirar a sua casa, você tem máquina de lavar para lavar sua louça, para lavar sua roupa. Hoje a gente tem programas de aplicativo que você pede comida e entrega na sua porta. Então você já não faz mais essas atividades físicas que você fazia em casa, que seria limpar a sua casa, que seria lavar a sua louça, que seria fazer a sua comida. Porque o que acontece? Pode ser que isso seria uma coisa muito pequena em relação a nós mesmos, pensar que você não gasta tanto energia fazendo uma comida, lavando uma louça, mas isso é importante para o corpo, porque o corpo precisa gastar energia. Para quê? Para que a gente não acumule essa energia, que é a famosa temida gordura corporal, que você tende a aumentar esse corpo, a inflamar ele e acabar conseguindo ganhar essas doenças metabólicas. O que seria doenças metabólicas? O sobrepeso, né? Hipertensão, diabetes. Então, todas essas doenças elas vão vir com o quê? Com a inatividade, de você gastar energia para que você não acumule essa gordura corporal, né? Então, vamos voltar a esse processo da atividade física. O que você pode estar fazendo para que você se torne uma pessoa mais ativa? Lembrando que nós não estamos falando de exercício físico, você sair para a tua casa, você ir para uma academia, nós estamos falando de atividade física, tá? No seu dia a dia. Então, o que acontece? Hoje a gente acaba ficando muito mais tempo sentado, seja esse sentado para você estar estudando, ou seja, estar sentado para você assistir a sua série, ou seja, sentado para você estar trabalhando na frente do computador. E a gente tem esse defeito de você estar sentado, escrevendo ou trabalhando, e você não ter pausas dentro do teu próprio trabalho e da própria rotina, né? Então,
Então, uma das maneiras que você se torna uma pessoa mais ativa, para que você gaste um pouco mais de energia, para que você já seja um pontapé inicial, para que você planeje esse exercício físico a longo prazo, seria você começar a dar pausas nesse trabalho. Aproximadamente a cada 1 hora, levantar, espreguiçar um pouco, fazer um alongamento, fazer um exercício de respiração, dar uma volta no teu trabalho, ou se você faz trabalho em home office, trabalha dentro da tua casa, você sair, abrir a janela, respirar um pouco do ar, se espreguiçar, isso já se torna uma pessoa mais ativa, tá? Não vai ser um padrão a respeito de exercício físico, mas você já está se mexendo, já é algum ganho, tá? Uma outra atividade que seria um exemplo para que você possa fazer dentro da tua própria casa, trabalhando, ou dentro do teu próprio trabalho, normalmente o que a gente chama? A gente chama isso também de ginástica laboral, que seria a pausa de 5 a 15 minutos para que você possa fazer alguma atividade para que você se torne mais ativo, né? Seria um exercício simples, que seria um exercício de agachamento, de você sentar e levantar. Você fazendo esse movimento por 10, 15 vezes, seria um movimento natural e você já elevaria a sua frequência cardíaca, tá? E você já sairia desse processo de uma pessoa totalmente parada. Agora que já sabemos um pouco mais e já investimos um pouco mais na saúde do nosso soma, do nosso corpo, hora de trabalhar também a nossa intelectualidade. É importante, uma vida mais consciente também é uma vida que prioriza esse aspecto da intelectualidade, das ideias, como a própria proposta hoje do programa do debate. Então, a partir desse momento, veremos o que os voluntários da Holoteca prepararam para nós. Estamos aqui com a Débora Klippel, ela é voluntária da Conscienciologia e ela estuda o Egito e a cultura egípcia. Débora, então nós gostaríamos de saber como surgiu esse interesse pelo Egito. E logo que eu cheguei aqui na Conscienciologia, né, eu fui apontada ali pelo professor Laine Loche, que achou curioso o meu nome, porque o meu sobrenome ele é Egito. E aí então eu descobri toda uma pesquisa onomástica. E a partir dessa senha, né, que vem grafada no nosso próprio nome, eu resolvi então mergulhar um pouquinho. Eu não tinha nenhum conhecimento histórico dessa cultura, só aquela coisa mais básica, né, do colégio. Mas então eu fui mergulhar e entender o que significava, né, essa cultura, essa civilização que, de certa forma, é tão representativa, porque nenhuma outra civilização teve esse tempo, né, de duração, que foi de quase 5.000 anos de história. Então é a civilização que mais tempo durou, né? Podemos chamar assim. E você produziu um artigo a partir dessa pesquisa, né? Do que se trata esse artigo? Quando eu comecei a pesquisa, foi especificamente para fazer um curso. Eu também sou voluntária da Consecutivos, que é uma instituição, né, que tem como foco justamente o estudo de vidas passadas, essa memória, para a gente se conhecer e poder saber para onde que a gente está indo, o que a gente tem que fazer. E aí eu resolvi então, junto com a professora Aline Isidoro, construir um curso. Mas eu ainda não tinha material nenhum, não tinha livro nenhum. E a Holoteca, né, e o Holociclo são ambientes assim que têm uma diversidade enorme de livros, enciclopédias, dicionários. E eu fiquei quase 1 ano, né, fazendo uma pesquisa para a construção do curso, para a construção ali dessa compreensão, né, desse aprendizado do que significava a civilização egípcia. Então, toda a base de pesquisa eu fiz em loco, dentro da Holoteca, com o material da Holoteca, pesquisando principalmente o cotidiano, né, dessa civilização, que foi a base aí desse artigo que eu escrevi para a Holotecologia. Então, eu estudei um pouco dos papéis sociais, então a gente destaca, né, alguns deles que são bem interessantes. O vizir, que tem esse objetivo mais administrativo, político, ele tinha essa função, né, de servir ao faraó ali como se fosse um primeiro-ministro hoje em dia.
Também destaco no artigo o escriba que tinha a função de registrar, ou seja, grafar a memória dessa civilização. Então, tudo que a gente tem acesso hoje, os hieroglifos, eram grafados não apenas em pedra, mas também no papiro, nas tumbas, nos sarcófagos. Os textos dos sarcófagos, eles têm o nome de Livro dos Mortos, justamente para relatar todo esse processo que era esse movimento, né, de morrer para renascer. E também eu destaquei lá no artigo os sacerdotes, que faziam, né, essa ponte entre o mundo intrafísico, o mundo físico, e o mundo transcendente. Então, eles estudavam essa conexão entre mundos, né, entre a multidimensionalidade, o princípio do que a gente chama aqui de parapsiquismo. Então, essa cultura, o que a gente pode dizer é que ela é muito pautada nessa conexão multidimensional. É inato da civilização egípcia essa vivência do transcendente, do parapsiquismo, dessa comunicação entre, né, o mundo físico e o mundo extrafísico. E estudar essa civilização permite que a gente conheça um pouco mais do que é, né, se comunicar, qual é essa raiz, né, do nosso parapsiquismo, do possível desenvolvimento parapsíquico nosso lá na antiguidade. Enfim, tem um monte de curiosidades aí que dá para falar muita coisa. Para finalizar, o que você aprendeu mais até agora, que chamou mais atenção nesse estudo, que foi benéfico para você? Assim, posso dizer que foram diversas fases, né, do estudo. Eu estudo o Egito já tem 6 anos. No primeiro momento foram as civilizações, no segundo momento a gente consegue perceber o processo todo da dogmatização, também presente, né, nascendo ali na cultura egípcia, através de mitologias e tudo isso. E já num terceiro momento a gente entrou ali no universo de Alexandria, que já é um momento, né, mais da civilização grega, adentrando ali o processo da antiguidade egípcia. Então já tem um sincretismo, uma união de povos. E o que a gente percebe? Que todo essa cultura, de certa forma, ela fica grafada na nossa memória e ela vai passando, né, de cultura em cultura. Então foi traduzido pelos gregos, que chegou no Ocidente através do helenismo. E isso acaba deixando um resquício, né, na nossa manifestação e na nossa cultura. Então, toda essa parte de arquétipos, isso tudo a gente encontra ali pequenas nuances da memória do Egito. Mas o que eu acho que seria o pulo do gato ao estudar isso, é essa possibilidade de localizar, através dessa evocação, nas nossas próprias memórias, que é a chave mestra, né, real do que é esse ser ou esse modus operandi de um real egípcio. Isso não está grafado, isso não está na historiografia, e isso depende da nossa autopesquisa, das nossas memórias e o que eu chamo, né, de arqueologia mnemônica. Então, isso me permitiu perceber a importância da autopesquisa para localizar essas pequenas nuances na nossa manifestação atual, né? Assim como o Tertuliarium, a holoteca você também encontrará no CAEC, no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. É um espaço amplo, cheio de oportunidades de descobertas e que valoriza demais o conhecimento, os artefatos do saber. É aberto à visitação, que inclusive é gratuita, e basta que você entre em contato com a equipe de voluntários do CAEC, nesse telefone que está aqui no rodapé do seu vídeo, para agendar uma visita. Vale a pena, hein? E agora, momento de reflexão. O que será que preparamos para hoje? Quem será que chega para mexer aí com a nossa cognição e oxigenar as nossas ideias? Dessa vez, quem chega pelas bandas de cá é o estoico Marco Aurélio, dando uma injeção de ânimo na gente, gasolina azul de verdade. Olha lá, hein? Abre aspas. Nada de desgosto nem desânimo. Se acabas de fracassar, então recomeça.
E é com essa reflexão que a gente pode abrir espaço para pensar e para trazer para a nossa autopesquisa. Será que a gente já não gastou em algum episódio da nossa vida, seja no passado ou no presente, energia demais com queixumes, lamúrias ou arrependimento? E se a gente pegar toda essa energia e depositar no lugar certo, que seria o quê? Transformar, gerar algum significado para aquele tropeço, por ter escorregado ali na casca de banana. Isso é possível? Claramente é possível. A partir desse momento, do pensamento que você tem nesse minuto, nesse instante. A gente já falou, né, a respeito do Pensene, a soma do pensamento, sentimento e energia em programas passados. Então, que tal investir em pensamentos mais positivos, mais retilíneos, mais corretos? No próximo Vida Consciente, aguardamos você para mais temas pautados na questão da evolução. Espero que você tenha gostado desse programa. Até breve, até a próxima.